A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Estou eu mais um dia, pastor Herman Temel, para darmos continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia e hoje iremos ler a segunda carta de Pedro, também a carta de Judas. Mas antes disso, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se, me ajude assim a crescer aqui na plataforma do YouTube e a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Me ajuda muito também se você compartilhar esse vídeo, curti-lo, deixar também aí o seu comentário. Tudo isso dá engajamento para o vídeo e eu alcanço mais pessoas com a palavra do Senhor e tudo isso você faz gratuitamente. Você não gasta nada para me ajudar a levar a palavra de Deus ainda mais longe. E aproveita também e me segue ali no Instagram. Você que recebeu o link deste vídeo compartilhado por alguém e ainda não assistiu os vídeos anteriores, é bem interessante que você assista. Afinal de contas, este é um plano anual de leitura da Bíblia e é bem interessante que você assista desde o vídeo 1 e assim, em um ano, um vídeo por dia, você vai ler conosco toda a palavra de Deus. Parece demorar, mas não demora não, viu? Mal começamos. Parece que foi um dia desse, dia 1º de setembro do ano passado, 2020, quando lancei o primeiro vídeo. Já estamos aqui pertinho já do final desse ano de leitura. Não sei quando é que você está assistindo esse vídeo, mas eu estou gravando aqui, ele está vindo ao ar no dia 25 de agosto de 2021. Então, comece lá no início, vai ser uma jornada maravilhosa. Amém? Para que você tenha acesso à playlist completa, na descrição desse vídeo e aqui nos cards eu deixarei o link. Mas agora vamos orar e logo depois da oração faremos a nossa leitura de hoje. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, é momento de oração. Senhor, meu Deus e Pai Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do Teu amado Filho, Senhor Jesus, estamos reunidos aqui mais um dia para ler a Tua palavra, para que possamos aprender mais de Ti, crescer a cada dia na graça, no conhecimento do Senhor, alegrando o Teu Espírito, buscando viver segundo a Tua palavra, vendo e fazendo prosperar assim o nosso caminho. Peço, Deus Santo, que o Senhor venha a abençoar grandemente a vida, a casa, o lar, a família de todos que estão fazendo esse plano de leitura. Em nome de Jesus, que assim seja feito. Amém? Vamos então para a leitura. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, pela justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção e pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude o conhecimento, e ao conhecimento a temperança, e a temperança, a paciência, e a paciência, a piedade, e a piedade, o amor fraternal, e ao amor fraternal, o amor. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca, jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade.
Veja, a salvação é pela fé. Mas mesmo a salvação sendo pela fé, isso não nos exime da prática daquilo que é verdadeiro, honesto, e praticarmos e buscarmos acrescentar o amor fraternal, o amor, a perseverança, a paciência, a temperança. Veja que é um conjunto de coisas. Como Tiago diz, que a fé sem as obras, ela é morta. Continue. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já se tem revelado. Mas também eu procurarei em toda a ocasião, depois da minha morte, tenhais lembrança destas coisas, porque não vos fizemos saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas astuciosamente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem tenho me comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, ao qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Lindo isso aqui, né? Um dia Jesus virá, resplandecerá, iluminará tudo, iluminará a nossa vida. Mas enquanto ele não vem, nós temos uma luz. Como disse o salmista, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Continue. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Isso aqui é muito importante, porque é algo que se faz muito, mas muito mesmo. Pegar profecias da Escritura, promessas, coisas que estão na palavra e trazer uma particular interpretação. Moldar a palavra para aquilo que o homem quer e não moldar o homem para aquilo que a palavra quer. Isso é muito sério mesmo. Precisamos ter muito cuidado. Nós, pastores, e por vezes vemos alguma coisa na igreja e às vezes queremos trazer uma palavra para a igreja, temos que ter cuidado para não usar da palavra de Deus para dizer aquilo que nós queremos dizer, e sim dar o lugar a Deus, para que Deus nos use para falar aquilo que Ele quer falar. Mas infelizmente acontece muito, mas muito mesmo. Pastores, pregadores, líderes têm uma ideia na cabeça, tem algo que eles querem do povo, então eles buscam na Escritura um versículo que testifique aquilo que eles falam, que eles possam distorcer e dar a sua interpretação da profecia e usá-la ao seu bel prazer. Nenhuma profecia é de particular interpretação. Felizmente, a cada dia que passa, mais isso é feito. Continue. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas a homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. Introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. É triste isso, né? Muitos vêm com heresias, muitos seguem esses hereges e por causa deles o caminho da verdade, o caminho de Cristo, é blasfemado. Quantos falam horrores da igreja, falam horrores do evangelho por causa dos falsos profetas, falsos pastores, por causa dos mercenários. É triste, mas Pedro já alertava sobre isso. Continue. Por avareza farão de vós negócios,
com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregador da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente, e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque esse justo habitante entre eles afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Mas, principalmente, aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícia e desprezam as autoridades, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Manchas são eles e máculas, deitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, no amor ao dinheiro. Filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Qual foi o caminho de Balaão? Amou mais a recompensa do que o caminho do Senhor. É triste, mas muitos estão assim, amando mais o dinheiro que podem arrancar do povo do que a palavra de Deus e o Evangelho. Continue. Mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque, falando coisas muito arrogantes, de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, de tal faz-se também servo. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, porém outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Desse modo, sobreveio-lhes que por verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Misericórdia, hein? O cão vomita, depois come o vômito. A porca acabou de ser lavada, ela volta para a lama. Assim é aqueles que tais coisas praticam. Foram purificados por dentro por Cristo e por fora, mas voltam a se alimentar, a colocar dentro de si aquilo que não agrada a Deus, a concupiscência, o pecado, a avareza, o adultério, a prostituição, a ganância, o orgulho, e voltam a se sujar, então, a comer o próprio vômito e a se sujar novamente, contaminar o corpo por fora também, através das suas obras malignas.
misericórdia. Continue. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador, sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isso. E pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, e que foi tirada da água, e do meio das águas subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro, e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Que coisa, né? Aqui ele está falando da promessa da vinda de Jesus. E muitos escarnecem e dizem: já ouvimos essa conversa há tanto tempo e as coisas continuam do mesmo jeito. Pois é. Mas veja o detalhe, ele diz que Deus não retarda a sua promessa, ainda que alguns achem que ela seja tardia, mas é longânimo, ou seja, é paciente para convosco. Opa! É como então se não somos nós que estamos esperando, mas é Ele que está esperando. Depois você pergunte: como assim, pastor? Não é a igreja que está esperando? É Jesus que está esperando? Falo mais detalhes sobre isso em um vídeo, onde eu falo justamente a respeito de quem é que está esperando quem. Vou deixar aí no final deste dia de leitura para que você possa ler e entender melhor isso, amém? Continue. Mas o dia do Senhor virá como ladrão, de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nele há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas as coisas, e pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apresentando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isso, de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Amém, amados? Segunda carta de Pedro aí lida, né? Rapidinho. E vamos ler agora Judas, e é apenas um capítulo. Vá comigo. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados santificados em Deus Pai e conservados em Jesus Cristo. Pastor, esse Judas é o que traiu Jesus? Não, lembre, Judas tirou a vida. Esse Judas, irmão de Tiago, que é irmão de Jesus. Isso mesmo, esse Judas era irmão de Jesus. Continue. Misericórdia e paz e amor vos sejam multiplicados.
Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez vos foi entregue aos santos, porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para esse mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isso, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou-o na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregue à fornicação, como aqueles, ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Mais uma vez, o assunto é praticamente o mesmo. Pedro manda ficar firme na fé e para ter cuidado com os falsos mestres e que já há um juízo reservado para esses e para aqueles que os seguem. E aqui Judas vem basicamente falando a mesma coisa com outras palavras. Continue. E contudo também esses, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e difamam as dignidades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. Esses são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levados pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Ondas impetuosas do mar, que espumam as suas mesmas abominações. Estrelas errantes, para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E desses profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Esses são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Esses são os que a si mesmos se separam, sensuais, que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns, usando de discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, o Deus único, sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Amém. Que alerta, hein? Que alerta. No finalzinho, Judas diz que devemos olhar porque alguns ainda podem ser salvos.
que devemos buscar salvá-los como quem salva do fogo. Devemos buscar salvar aquelas almas, mas que devemos abominar até as vestes que eles vestem. Amar a alma, mas abominar até as vestes que eles usam, porque estão na prática do pecado. Quem sabe conseguiremos salvar alguns, mas temos que ter muito cuidado, porque a cada dia que passa, mais se multiplicam os falsos, infelizmente. Hein? Estamos encerrando aqui mais um dia de leitura. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, de curti-lo, de deixar seu comentário. Me ajude a crescer aqui na plataforma e a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Amém? Um forte abraço, paz do Senhor, até amanhã e viva Ele, viva Jesus!